Paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus, amém, queridos? Hoje é quarta-feira, queridos, dia 2 de julho, amém, vamos fazer nossa oração, feche seus olhos se possível, meu Pai querido, em nome de Jesus, Pai, nós entramos, Senhor, mais uma vez na sua presença, Senhor, te agradecemos, te bendizemos, te exaltamos, Pai, reconhecemos, Pai querido, que o Senhor é o único e verdadeiro Deus, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação, o Deus que nos escolheu, Senhor, mesmo nós não tendo praticamente nada a te oferecer, Senhor. Aliás, o que o Senhor requer de nós, Pai, não é importante nesse mundo, Pai querido, é desprezado, que é a fé. Meu Pai amado, ajuda-nos, Senhor amado, a te adorar, a louvar, a engrandecer o teu nome, a te buscar com todas as nossas forças, Pai. Ajuda-nos a crer em cada palavra, Pai, que sai da sua boca, porque é a verdade, Pai. Tua palavra é o poder, Pai amado, o verdadeiro poder, Senhor, para nossa salvação, Pai. Ensina-nos, Pai querido, a te buscar, a te servir, Senhor, a nos assemelharmos cada vez mais contigo, Pai. A desejar, Senhor, te servir, te buscar, Pai. Ajuda-nos, Pai, nas nossas limitações, Senhor. Nós não queremos ignorar o seu chamado, Pai. Nós não queremos fazer da nossa maneira, do nosso jeito, Pai. Não, meu Pai, nós queremos, Pai, te servir em espírito, em verdade, todo o nosso coração, apresentando a Ti um coração sincero, verdadeiro, porque nós sabemos que o Senhor sonda os nossos corações, o Senhor não olha a nossa aparência, o Senhor sabe os nossos pensamentos, conhece as nossas intenções, papai, que sejam elas agradáveis a Ti, Senhor. Perdoa-me, Senhor, dos meus pecados, perdoa o Teu filhinho, a Tua filhinha, santifica-nos, Pai, para que possamos estar na Sua presença, Senhor. Está escrito que sem santidade ninguém verá a Deus. Por isso, nos santifica, nos ajuda, Pai querido, a nos assemelhar cada vez mais a Ti, Pai. Quero pedir que o Senhor venha abençoar os Teus filhos também, Pai querido, dando, meu Pai amado, alívio, Senhor, dando forças, meu Pai amado, cura, renovo, restauração. Toca na vida dos teus filhos com tua mão poderosa, Senhor, como só o Senhor sabe fazer, Pai, para que teus filhos possam dedicar mais tempo, Senhor amado, a te buscar e a te adorar, Senhor. Livra-os das dívidas, Pai, das brigas, Pai, da separação. Livra-os, Pai amado, em nome de Jesus, do homem mau, Pai querido, das picuinhas. Meu Deus amado, livra-os, Pai querido, dos sentimentos facciosos, Pai, os sentimentos destrutivos, Senhor. Que teus filhos, meu Pai amado, possam levantar os olhos aos montes, Pai, e ver da onde que vem o socorro, porque o meu socorro, o nosso socorro, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nessa unção, Pai querido, nesse entendimento, eu abençoo os teus filhos pelo poder do nome de Jesus Cristo. Queridos, sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Toma posse dessa oração, tome posse dessa bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Queridos, peguem ali o copo com água, em nome de Jesus. Peguem ali o copo com água. Nós já vamos fazer a oração. Eu não vou ler os nomes hoje, queridos, tá? Hoje é um programa gravado. Então eu vou só mandar um abraço aqui para Sapucaia do Sul, os nossos irmãos de Sapucaia do Sul, sempre conosco, São Miguel do Oeste, Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe Maringá, Campo Mourão, Deus abençoe vocês, queridos, em nome de Jesus, nossos irmãos, Bituruna, Matinhos, Deus abençoe Guaratuba, Paranaguá, Deus abençoe Nova York, nos Estados Unidos, Deus abençoe Pontal do Paraná, Deus abençoe Guarulhos, em São Paulo, e também Canela, também em Rio Grande do Sul, tá bom, queridos? Deus abençoe todos vocês que nos acompanham. Nós estamos fazendo a leitura do livro de Macabeus, né? Primeiro livro de Macabeus, hoje vamos continuar no capítulo 2, amém? Queria pedir a vocês que vocês compartilhassem, curtissem, dessem o joinha aí no vídeo, e se você não é inscrito, queridos, né? Se inscreva aí. Podem comentar, queridos, tá? Eu vou logo em seguida, eu vou estar vendo os comentários de vocês aí. Pegue ali o copo com água. Pai querido, abençoa essa água que os teus filhos apresentam a Ti, Senhor. Coloca a Tua unção, o Teu poder, Pai. Que essa água, Senhor, seja o remédio que eles precisam, Senhor, para a cura do corpo físico e espiritual. E quem beber dessa água seja abençoado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Jesus. Podem beber, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Para mim aqui tá tudo certinho, aparentemente. Eu não vou poder arrumar na hora. Mas tá frio aí, meus amados. Aqui tá frio. Hoje tá mais frio, parece, né? Esfriou bastante. Aqui em Paranaguá fez aí acho que 9 graus. Agora deve estar uns 11 graus, eu acredito. Talvez um pouco menos, né? Caiu a noite.
Amém, meus queridos. Vamos então fazer nossa leitura. A revolta de Matatias. Lamentação do sacerdote Matatias, capítulo 2. Naqueles dias surgiu Matatias, filho de João, filho de Simeão, sacerdote da descendência de Joaribe, o qual saiu de Jerusalém para estabelecer-se em Modim. Ele tinha 5 filhos: João, cognominado Gade, Simeão, chamado Tassi, Judas, conhecido como o Macabeu, Eleazar, chamado Aurã, e Jonatas, chamado Afus. Vendo as blasfêmias que se cometiam em Judá e em Jerusalém, Matatias disse: Ai de mim! Para que fui nascer para ver a ruína do meu povo e a destruição da cidade santa? Forte isso, né, queridos? Nós estávamos lendo ontem, né? Lembrando que o povo ele voltou do exílio, né, da Babilônia, queridos, né? Depois de 70 anos, conforme o cumprimento da profecia, né? E Deus havia dito que eles retornariam, eles retornaram, Deus os abençoou, estavam reconstruindo, com lutas e dificuldades, né? Com muitas adversidades, reconstruindo Jerusalém, reconstruir o templo, né? Esdras, Neemias, né? E o povo, muitos com boa vontade, muitos com má vontade, muitos faziam por amor a Deus, outros faziam somente, né, por preço, outros nem queriam fazer, atrapalhavam, né? Jesus disse que quem comigo não ajunta espalha. De fato, muitos estavam espalhando, né, se rebelando, traindo o seu povo. Foi uma luta, queridos, foi algo muito difícil, a ponto de eles construírem os muros, com uma mão eles estavam construindo, com a outra eles empunhavam a espada, porque eles poderiam ser atacados a qualquer momento, né? Tinha ali frentes ali que estavam se levantando e tentavam mandar cartas para o imperador, né? Primeiro mandavam ali para o Assuero, depois para o Dário, né? Depois para o Ciro. E eles tentavam de todas as maneiras, né, falar, olha, pare a construção, esse povo é rebelde, esse povo, eles não adoram, eles não servem vocês, eles só têm um Deus e é o único rei deles, né? Distorciam a palavra de Deus, né, para que eles ficassem enciumados, mas Deus os abençoou e, independente das lutas e dificuldades, eles realmente reconstruíram Jerusalém, né? E agora era para que eles vivessem bem novamente, meus amados, né? Buscassem a Deus. Isso é uma lição para mim e para vocês, tá? Porque Deus tem nos abençoado, queridos, né? Todos nós temos as nossas experiências, né? A experiência de conversão. E cada um sabe de onde Deus os tirou, né? E eu sei de onde Deus me tirou, queridos, né? E eu procuro lembrar disso sempre para que meu coração seja agradecido a Deus. É fácil, queridos, depois que Deus nos abençoa um pouco, nós acharmos que nós conquistamos, nós merecemos, nós somos, nós acontecemos. Isso é um laço, né? E que muitas pessoas caem. O povo de Israel constantemente caía nesse laço. E muitas vezes nós, hoje, a igreja de Cristo também cai nesse laço. Como pastor, né, queridos, ministério pastoral, né? Eu tive alguns anos de ministério pastoral, agora Deus me deu, faz 5 anos aí que Deus levantou meu ministério apostólico. Mas eu tive bastante experiência nisso, queridos, de ver muitas pessoas saírem lá de baixo, passarem muita luta, dificuldade, sofrerem muito, queridos, né? E daqui a pouco Deus começa a fazer o quê? Abençoar essas pessoas, começa a prosperar, começa a cumprir promessas e as coisas começam a acontecer. E é normal, não é sempre, tá, queridos? Mas muitas vezes, talvez a maioria das vezes, né? Vou especular, tá, queridos? Né, uma informação de acordo com a minha experiência, né, daquilo que eu vi, que eu atendi, que eu vi, que eu presenciei com os meus olhos, tá? Mas no meu ministério, né, se essa é uma base, eu acredito que a maioria, queridos, né, daqueles que saíram da pobreza, depois de um tempo, eles começam a esquecer de Deus. Eles não temem mais a Deus. Você vê, às vezes, as pessoas, né, lá no passado, buscando a Deus, de madrugada na igreja, né, orando, jejuando, né, dizimando. Ganhava R$ 10, dizimava os R$ 10, porque queria ser fiel. E ajudando, né? Campanha de oração, estava ali se quebrantado, né? Jejuando, né? Como eu já falei. Então é muito comum isso acontecer quando as pessoas estão na luta, nas dificuldades, queridos. Aí logo Deus começa a abençoar, muitas pessoas começam já, não quero mais orar, não quero mais levantar, não precisa mais. Ou seja, né, queridos, muitas vezes as pessoas faziam isso somente para mudar de vida, né? É um erro, né?
Porque Deus, ele quer te abençoar, ele usa, queridos, essas lutas que nós passamos para ele poder se revelar a nós. Aí ele nos entrega o poder da escolha. A partir do momento que nós entendemos, conhecemos quem é Deus, nós temos a opção, né, a condição de escolhermos se nós vamos seguir ou não a Deus, né? Então isso é muito importante, queridos, tá? Então nós temos que tomar cuidado, porque nós olhamos o Antigo Testamento, esse livro ele está na Bíblia Católica, esse livro, né, dos Macabeus, né? Eu entendo esse livro como um livro histórico, não um livro canon. Então ele tem de fato uma autoridade histórica, né? E a autoridade histórica dos fatos ele tem sim. Então é comum, querido, você vê ali os crônicas, os livros de reis, né? Você vê ali os livros de Gênesis, o Êxodo mesmo, né? Então logo o povo se folgava um pouquinho, eles blasfemavam, se esqueciam de Deus. Juízes, então juiz é o principal, porque juízes eles estavam na terra prometida e logo eles ficavam bem, eles começavam a cultuar outros deuses, se afastar de Deus, aí os inimigos os apertavam e levavam anos apertando eles. Daqui a pouco alguém se levantava, buscava a Deus e Deus usava essa pessoa para libertar todo o seu povo, né? Foi essa a história do livro de Juízes, né? E daqui a pouco ele ficava ali, enquanto aquele juiz estava vivo, normalmente o povo buscava a Deus, servia a Deus, daí aquele juiz morria, vinha um outro juiz, daí todos eles devagarinho se afastando de Deus. Isso tudo é para nós medirmos e pensarmos, para que nós não venhamos cair novamente nesse erro, queridos, tá? Humanamente falando, é impossível, né? Mas nós não vivemos mais humanamente falando, queridos. Nós temos hoje a oportunidade em Jesus Cristo, queridos, né? De decidir as nossas escolhas, de entender e o poder para resolver. Amém, meus amados? Para viver o sobrenatural de Deus. Jesus nos deu essa condição, essa autoridade. Nós não precisamos nem podemos, né? Mas nos deixar escravizar pelo pecado, queridos, né? E a idolatria é um pecado. Glória a Deus, queridos. E aqui mais uma vez nós vendo isso, né? O Macabeu ali nasceu, né? Do filho do Matatias ali, dos 5 filhos do sacerdote, e ele falou assim, por que eu nasci nesse tempo? Olha o jeito que está meu povo, parece que não saíram da escravidão do Egito, não saíram da escravidão da Babilônia, e já estão fazendo tudo de novo. O que ele estava fazendo? O que ele estava prevendo? Novamente nós vamos ser escravos novamente. Daqui a pouco vai vir outro rei e vai nos subjugar, porque o povo não aprende que é isso que acontece com essa semente, né? Essas ações que eles estão fazendo, é uma semente que eles estão plantando. E quando essa semente chegar o tempo de colher, eles não vão querer colher e, infelizmente, a grande maioria nem vai reconhecer que foram eles mesmos que semearam isso. Então, é esse contexto que nós lemos agora, né? Eu vou ler de novo o versículo 7, ó. Matatias, deixa eu apertar o botão aqui. Como que eu tiro? Acho que é aqui. Aqui mesmo. Matatias disse, ai de mim, para que fui nascer? Para ver a ruína do meu povo e a destruição da cidade santa? Todos ficaram sem ação, enquanto ela era entregue às mãos dos inimigos e o santuário às mãos dos estrangeiros. O seu templo tornou-se como um homem desonrado. Os adornos da sua glória foram levados como presa de guerra, seus jovens mortos pela espada dos inimigos. Que nação não herdou parte do seu reino e não se apoderou dos seus despojos? Todos os seus enfeites foram roubados. Aquela que era livre tornou-se escrava. Vede, o nosso santuário, nossa beleza e nosso orgulho está devastado, profanado pelas nações. Para que ainda viver? Matatias rasgou as suas vestes e seus filhos com ele. Cobriram-se com pano de saco e choraram amargamente. Forte isso, né, queridos? Estavam se escravizando, pastor, mas olha, o rei ele estava impondo isso a eles, né? O rei ali da Grécia estava impondo isso, né? Ele foi dividido, né? O Alexandre morreu, nós vimos ali. Ele entregou ali para os seus súditos, o reino foi dividido e aquele que estava ali, o Ptolomeu, se eu não me engano, né? Ele estava forçando eles a idolatria, a se afastar de Deus propositalmente, queridos. Nós não temos desculpa de nos afastar de Deus. Se a pessoa quiser tirar a nossa vida, meus amados, nós sabemos para onde nós vamos. Eu não estou incentivando ninguém a tirar a própria vida, porque os suicidas não herdarão o reino dos céus, está escrito. Mas, meus amados, morrer por Cristo é uma honra. Negar a Cristo, né, é perder a salvação, é abrir mão da vida eterna. Não vale a pena negar a Cristo, queridos. E o povo, né, o Matatias e seus filhos, eles viram
que o povo, no geral, eles decidiram se afastar de Deus. E por causa disso estavam voltando a ser escravos. O sacrifício de modim. Os funcionários do rei que vinham da parte dele para obrigar a apostasia. Então, os funcionários do rei vinham da parte do rei para o quê? Obrigar a pessoa a apostasia. O que é apostasia? É deixar a fé, abandonar a fé. Chegaram a modim para os sacrifícios. E muitos de Israel aderiram a eles. Matatias e seus filhos também compareceram. Os que vieram da parte do rei disseram a Matatias: tu és um chefe ilustre e grande nessa cidade, apoiado por filhos e parentes. Toma, pois, a dianteira e cumpre a ordem do rei, como fizeram todas as nações e os cidadãos de Judá, e os que permaneceram em Jerusalém. Assim sereis contados, tu e teus filhos, entre os amigos do rei, e sereis recompensados, tu e teus filhos, com ouro, prata e numerosos presentes. É isso que o povo quer, né? É por isso que eles se vendem. Por causa disso aqui, queridos. É por isso que, queridos, tudo isso aqui foi Deus que criou, queridos, né? O meu é ouro, minha é prata, diz o Senhor, né? Mas as pessoas trocam o que o Deus criou e tem para os seus filhos, eles trocam Deus por isso. E isso que é o grande problema. Por isso que os cristãos passam tanta luta financeira. Porque logo eles têm a condição, queridos, né? Às vezes muito pouco, queridos, né? Eles se vendem, queridos. Eles se vendem e trocam Deus, viram as costas para Deus, queridos. E Deus, filhos, não me compare a isso, porque eu criei isso aqui. Não me compare a isso. É forte isso, né? Então lá os servos do rei foram lá e fizeram uma pressão em Matatias, né, e nos seus filhos: olha, você é importante, então eu quero você do nosso lado. Se você fizer como o rei mandou, nós vamos te cobrir de bênçãos e riquezas e despojos, né? Presentes, né? Versículo 19. Matatias replicou em alta voz: mesmo que todas as nações que moram nos domínios do rei obedeçam à sua ordem, afastando-se cada um da tradição dos seus antepassados, para se conformarem às determinações do rei, eu, meus filhos e parentes continuaremos fiéis à aliança dos nossos pais. Que o Senhor seja propício, nos seja propício para não nos abandonarmos, para que não abandonemos a lei e nossas tradições. Não obedeceremos às ordens do rei, desviando-nos da nossa religião, nem para a direita e nem para a esquerda. Forte, tem que ter coragem para falar isso, queridos. Não é verdade, meus amados? Tem que ter coragem como Mardoqueu no tempo de Esther, enquanto todo mundo se prostrava perante a mãe, e ele ficou em pé. E a mãe viu ele e falou: vou acabar com a tua vida. Pessoalmente, isso é pessoal agora. E construiu aquela forca lá, queridos, né? Para enforcar Mardoqueu no que ele mesmo foi enforcado. Porque Deus defendeu, né? Deus honrou a fé dele, né? Só que aqui, queridos, é interessante, porque independente do que vamos ver o contexto dessa história, queridos, né? Dos Macabeus, mas aqui foi um tempo de silêncio, em que Deus havia profetizado. Então, desde Malaquias, que foi o último livro do Antigo Testamento, até o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, que foi o primeiro livro do Novo Testamento, houve um intervalo ali de 400 anos em que Deus não levantou nenhum profeta para falar com o povo. Enquanto o povo estava na Babilônia, Deus levantava profeta tanto lá como fora, em Jerusalém, e ia lá, falava, Deus levantava profetas lá, o Espírito Santo agia através dos homens, né? Especialmente através dos profetas. Mas ali depois, queridos, né, você vê que nesse tempo de Malaquias não tinha mais profetas. Foram 400 anos em que Deus não falava com ninguém. Por isso esse livro ele não pode ser canonizado, porque esse livro foi escrito nesses 400 anos em que o Espírito Santo não falou com ninguém. Foi uma época de silêncio, a época da escuridão. Imagina que desde Gênesis, desde a criação, Deus estava ali presente, agindo, falando, usando, e nesses 400 anos é como se Deus falasse assim: olha, eu não vou mais falar. Por quê? Porque as pessoas não me ouvem. E olha o que acontece. Ali no meio dessa situação, mesmo Deus não falando, algumas pessoas, como esse Matatias e sua família, queridos, eles não quiseram se desviar da lei do Senhor. E isso é importante para mim e para vocês, queridos, porque tem momentos que nós pensamos que Deus nos abandonou. Eu já tive esse pensamento. E eu acredito que muitos de vocês já tiveram, mesmo nós estando errado, porque Deus não nos abandona. Então, mas às vezes o sentimento, a dor, a angústia, algum tipo, né, de situação que nós passamos, algumas pessoas passam, alguns momentos,
Chega esse pensamento, às vezes, de que Deus ele nos abandonou, nós estamos sozinhos, não tem mais o que ser feito por nós, né? Conosco, né? Mas, queridos, é nessas horas que nós mostramos que nós confiamos em Deus. A partir dali, nós vamos nos desviar ou nós vamos continuar a seguir, né, os princípios do Senhor? Lembra do Jó? Não entendia o que estava acontecendo, né? Perdendo tudo desandando na vida dele, mas ele permaneceu fiel àquilo que ele acreditava, queridos, né? E Deus, depois da luta, se manifestou na vida dele, o abençoando. E eu e vocês, queridos, o que nós vamos fazer, né? Ali Deus não estava falando, né? Não sei se eles sabiam, acredito que sim, como sacerdotes eles deviam saber que Deus não estava mais falando com eles. Não sei por quanto tempo, né? Se ele sabia o tempo. Mas eles permaneceram fiéis e não tiveram medo, levantou a voz no meio de todos ali e disse: nós não vamos seguir o decreto rei, nós não vamos nos afastar da nossa religião. Nós cremos na nossa religião, nós cremos no nosso Deus. Forte isso, queridos. Versículo 23. Mal acabara ele de dizer essas palavras, um judeu adiantou-se à vista de todos para sacrificar sobre o altar de Modim, segundo a ordem do rei. Vendo isso, Matatias inflamou-se de zelo, ficou muito bravo e tremeu de raiva. No impulso de ira santa, avançou sobre o apóstata e trucidou-o sobre o altar. Matou também o funcionário do rei que obrigava a sacrificar e destruiu o altar. Ele se levantou contra o imperador, contra o rei ali, queridos. Matou também o funcionário do rei, tá? Versículo 26. Agiu assim pelo zelo da lei, como fez Finéias a Zimri, o filho de Salom. Imediatamente Matatias saiu gritando pela cidade: todo aquele que tem o zelo da lei e quer permanecer na aliança, saia daqui e siga-me, ou me siga. Fugiu então ele e seus filhos para as montanhas, deixando na cidade tudo o que possuíam. Ele deserdou. Aquele sistema não dava para eles, eles iam se esconder, que eles iam viver na montanha, viver nos buracos, né? Matatias no deserto, provações e êxito. Olha que interessante isso, queridos. Muitos que buscavam a justiça e o direito desceram para o deserto e aí se estabeleceram. Ele, seus filhos, suas mulheres e seus rebanhos. Isso aqui é complicado, queridos, porque a pessoa ela chama quem quer viver de maneira buscando a Deus, né? E muitos vão, só que muitos não têm certeza. É aquele momento eles vão e chegam lá, e são eles mesmos que entregam, né? Olha, fulano está aqui, se eu entregar ao rei, o rei vai me recompensar. Eu vou ser recompensado de entregar esses rebeldes. Isso é complicado, porque que nem o Matatias, ele faz isso para ajudar o povo, né? Não, você viu que isso é zelo da palavra, não precisava ter feito isso. Ele podia ter se curvado como praticamente todos fizeram. Mas ele foi lá e fez o quê? Fez isso por zelo da palavra e falou: se alguém tem esse mesmo entendimento que eu tenho, então vamos comigo, nós vamos morar, vamos abandonar tudo. Olha que interessante, queridos. Deixaram tudo, queridos, e foram para o deserto, meus amados. Que interessante, né? Como isso parece profético nos tempos do Apocalipse, né? Em que morar nas cidades totalmente vigiadas, né? Controladas, não vai ser possível mais para cristão, né, queridos? A palavra de Deus diz que a marca da besta diz que sem ela ninguém vai comprar e nem vender sem ela. Então a pessoa não vai poder ir no mercado para comprar uma comida, queridos, né? Não vai poder vender nada se não ter a marca da besta. E a palavra do livro do Apocalipse garante que quem tem a marca da besta abriu mão da salvação. Não vai mais ser salvo, né? Então, ou seja, queridos, né? Então é coerente, né, com algo que a gente possa viver no futuro. É se afastar mesmo e viver na dependência de Deus. Aí aqui, ó, Matatias no deserto, eu não lembro o que está escrito ali, mas aqui já está escrito, ó, provações e êxito, né? Lutas vão vir, mas pela fé nós temos o quê? A vitória. Glória a Deus. Dê um glória a Deus, vocês que estão nos acompanhando, que vamos mexer os comentários aí, né? Hoje não é chat, né? Mas é comentário. Pode escrever aí, queridos, tá? Comentem, meus amados, tá? Comentem, faça comentário do que vocês estão lendo aí, do que Deus ministrou para vocês, mesmo que seja cumprido, podem fazer, queridos, tá? Eu vou ter o maior prazer de ler depois, tá? Eu vou ser sincero a vocês, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade para responder, tá, queridos? Às vezes eu não respondo, nem sei muito o que responder, né? Às vezes que falar, às vezes só concordo, a não ser que seja uma pergunta, né, direta, daí sim a gente responde. Mas se eu não responder, eu vou dar uma curtida, né? Se eu não responder, eu vou dar pelo menos uma curtida, eu vou dar. Mas vou ler todos, tá bom? Fiquem à vontade para comentar, quer dizer, vai ser bênção.
Vamos lá então. Muitos que buscavam a justiça e o direito desceram para o deserto e ali se estabeleceram. Ele, seus filhos, suas mulheres e seus rebanhos. Agravou-se o sofrimento deles. Foi denunciado aos oficiais do rei e a guarnição que estava em Jerusalém, na cidade de Davi, que alguns tinham rejeitado o decreto real e haviam descido para esconderijos no deserto. Muitos desses homens do rei correram atrás deles e os alcançaram. Acamparam-se junto deles e prepararam-se para atacá-los em dia de sábado, porque no sábado, teoricamente, eles não poderiam se defender. Disseram, pois, a eles: agora basta, sai, obedecei às ordens do rei e tereis a vida salva. Os judeus responderam: não sairemos, nem tampouco obedeceremos à ordem do rei, profanando o dia de sábado. Começou então o ataque. Eles, porém, não reagiram, não atiraram uma única pedra, nem mesmo fecharam a entrada dos seus esconderijos. Disseram apenas: morramos todos em nossa integridade. O céu e a terra são testemunhas de que nos matais injustamente. Forte isso, né, queridos? Isso é maravilhoso. Isso aqui é uma história verdadeira, queridos, né? Que interessante. Você vê, ó, não, nós não podemos nos defender. Se nós nos defendermos, nós podemos profanar o sábado. Nós vamos entregar nossa vida nas mãos de Deus, literalmente. Não é suicídio, nós não negamos a Cristo. Nós não vamos nos defender. Que o céu todos sabem que vocês estão nos matando de maneira injusta. Uau, uau mesmo. Tem que ter coragem para fazer isso. Covarde não faz isso. Covarde se vende, né, queridos? 38. Assim mesmo, os homens do rei os atacaram naquele sábado, e eles morreram com suas mulheres, seus filhos e seus rebanhos, cerca de 1000 pessoas. Quando souberam do que acontecera, Matatias e seus amigos choraram amargamente por eles. Comentaram, porém, entre si: se todos fizermos como fizeram os nossos irmãos e não lutarmos contra as nações por nossas vidas e por nossas tradições, eles em breve nos eliminarão da face da terra. E eles foram bem no sábado, né, queridos? Tomaram por isso a seguinte decisão: se alguém vier atacá-los em dia de sábado, nós o enfrentaremos. Assim não morreremos todos, como morreram nossos irmãos em seus esconderijos. Uniu-se então a eles um grupo dos racideus, homens corajosos de Israel, todos apegados à lei. Enfim, todos os que queriam escapar de tais males vieram a unir-se a eles, reforçando o seu movimento. Assim organizaram um exército e começaram, na sua ira, a bater os pecadores e, no seu furor, a golpear os ímpios. A bater junto deve ser aqui. Os outros fugiram procurando refúgio entre as nações. Matatias e seus amigos fizeram incursões pelo país, destruindo os altares e circuncidando à força os meninos incircuncisos que encontraram no território de Israel. Eles não podiam se circuncidar, né? Muitos não sabiam, os pais não circuncidavam e os meninos não tinham culpa, queridos, né, do pecado dos pais, então eles circuncidavam. Assim perseguiram esses soberbos e sua campanha começou a alcançar sucesso. Defenderam a lei diante da prepotência das nações e dos reis, e não deixaram os pecadores levantar-se. Testamento e morte de Matatias. Entretanto, aproximava-se a morte de Matatias. Ele falou aos filhos: agora estão prevalecendo a soberba e o castigo. É o tempo da ruína e da explosão da cólera. Portanto, meus filhos, sede zelosos em cumprir a lei e empenhai vossas vidas pela aliança dos vossos pais. Lembrai-vos dos feitos dos nossos antepassados, do que eles fizeram em suas gerações, e ganhareis glória imensa e renome eterno. Acaso Abraão não foi fiel na prova e por isso considerado justo? José, submetido à angústia, guardou o mandamento e tornou-se senhor do Egito. E Finéias, nosso pai, por causa dos sacerdotes, né? Então Finéias era literalmente, né, pai deles, né? Não um liqui, né, mas da descendência dos sacerdotes, né, dos levitas do sacerdócio. Nosso pai Finéias era filho de Eleazar, né? Abrasado no zelo de Deus, recebeu o testamento, um sacerdócio eterno.
Josué, cumprindo a palavra do Senhor, tornou-se juiz em Israel. Caleb, dando testemunho na Assembleia do Povo, tomou parte na herança. Davi, pela sua bondade, conseguiu o trono de rei para sempre. Elias, cheio de zelo pela lei, foi arrebatado para o céu. Ananias, Asaías e Misael, por terem crido, foram libertados das chamas. Daniel, pela sua integridade, foi libertado da boca dos leões. E assim repassando, geração por geração. Compreendei que jamais desfalecerão os que esperam em Deus. Que palavra poderosa, queridos. Não temais as ameaças dos pecadores, pois sua glória está no esterco e nos vermes. A glória dos pecadores está onde? Hoje se exaltam, amanhã desaparecem, pois voltaram ao pó de onde vieram, e seu projeto fracassará. Meus filhos, sede fortes e agi valentemente segundo a lei, pois nela sereis gloriosos. Aí está, irmãos, vossos irmãos, que é um homem ponderado, obedeceis sempre à lei, como a vosso pai. Judas Macabeu, valente desde moço, vai ser vosso comandante, e ele dirigirá a guerra do povo. Atraí para vós todos os cumpridores da lei, assegurai a desforra do vosso povo, retribuí aos gentios aquilo que vos fizeram, observando sempre os preceitos da lei. Depois de os ter abençoado, Matatias reuniu-se aos seus antepassados. Morreu no ano 146 e foi sepultado no sepulcro da família em Modim. Todo Israel pranteou com grande lamentação. Amém, meus amados? Vamos para o capítulo 3. Será que dá tempo de ler? Tá ainda, né? Meus amados, deixa eu só dar um tempinho aqui. Eu vou colocar um calçado no meu pé que tá frio. Tá bom? Só um pouquinho. Deixa eu ver como que eu faço aqui com... Aí. Tava de chinelo e de meia aqui, mas não foi suficiente não, tá congelando os pés aqui. Vamos lá. Judas Macabeu. Elogio de Judas Macabeu. Capítulo 3. Em lugar de Matatias, surgiu Judas chamado Macabeu. Deram-lhe apoio todos os seus irmãos e todos que tinham ficado do lado de seu pai, e que combatiam com entusiasmo por Israel. Ele expandiu a glória do seu povo, revestiu a couraça como um gigante, empunhou suas armas de guerra, travou combates, protegendo o acampamento com sua espada. Por suas façanhas parecia um leão, um filhote de leão rugido sobre a presa. Perseguia os ímpios que rastreava e metia fogo nos que perturbavam o seu povo. Escondiam-se os ímpios com medo dele, e todos os malfeitores foram tomados de pânico. Por seu intermédio, a salvação foi levada a bom termo. Causou dissabores a muitos reis. A Jacó, porém, alegrou com suas façanhas, e sua memória será para sempre abençoada. Ele passou pelas cidades de Judá, daí exterminando os injustos e afastando de Israel a ira. Sua fama chegou até os confins da terra, porque ele reuniu os que estavam perecendo. Uau, queridos, né? Vitória de Judas sobre Apolônio e Serom. Versículo 10. Apolônio mobilizou os gentios de um forte contingente da Samaria para lutar contra Israel. Informado disso, Judas saiu ao seu encontro, derrotou-o e o matou. Muitos caíram feridos e os sobreviventes fugiram. Apoderando-se dos seus despojos, Judas ficou com a espada de Apolônio e daí em diante passou a lutar sempre com ela.
Entretanto, Serom, o chefe do exército da Síria, soube que Judas tinha reunido em torno de si um grande número de homens fiéis, dispostos a sair para o combate, e disse: Vou ficar famoso e ganhar prestígio no reino, vencendo Judas e seus companheiros, que desprezam a palavra do rei. Veio, pois, e com ele subiu um exército poderoso de ímpios para ajudá-lo a tirar desforra dos filhos de Israel. Ele avançou até a subida de Bet-Horon, onde Judas foi enfrentá-lo com pouca gente, à vista da multidão que vinha contra eles, pouco comparado um com o outro, né? Disseram os homens de Judas: Como poderemos nós tão poucos lutar contra tamanha e tão aguerrida multidão? Ainda mais que estamos hoje extenuados e em jejum? Respondeu Judas: Não é difícil que muitos caiam nas mãos de poucos, pois não faz diferença para o céu salvar com poucos ou salvar com muitos. Forte isso, queridos, né? Pois a vitória na guerra não depende do tamanho do exército, mas da força que vem do céu. Isso realmente é verdade, né, queridos? Para Deus não importa se tem muitos ou poucos. Até o mandamento para Israel que eles não reunissem cavalos, queridos, né? Não ajuntassem cavalos, porque antigamente o cavalo era a arma de guerra, a arma bélica, né, mais poderosa. Quem tinha muitos cavalos geralmente vencia a guerra, né, queridos? O cavalo é um animal, parece que preparado para a guerra, né? E Deus disse ao povo de Israel que eles não acumulassem cavalos, né? E Salomão, ele pecou nisso, porque ele trouxe cavalo, importou cavalo de tudo que é lugar, né? Mas o porquê que não podia ter cavalo, pastor? Para que eles não confiassem no seu exército, na quantidade de cavalos e carros, né? Mas eles confiassem sempre no Senhor. E ali Judas, ele falou a verdade, né? Aí a questão, tudo é uma questão de fé, né? Vamos continuar então. Versículo 20. Eles vêm contra nós transbordando de insolência e impiedade para exterminar nós, nossas mulheres, nossos filhos e levar tudo o que temos. Ou seja, vocês têm motivo para pelejar, né? Nós, porém, lutamos para defender nossas vidas e nossa lei. O próprio Senhor os esmagará diante de nós. Não tenhais medo deles. Tendo terminado de falar, Judas atirou-se de improviso contra os inimigos, e Serom e seu exército foram esmagados. Os homens de Judá perseguiram-nos para a descida de Bet-Horon até a planície. Cerca de 800 inimigos pereceram. Os sobreviventes escaparam para a terra dos filisteus. Então Judas e seus irmãos começaram a ser temidos, e os gentios ao redor passaram a ter medo deles. Sua fama chegou até ao rei, pois todas as nações comentavam as batalhas de Judá. Engraçado, é interessante que Deus ali, aparentemente em silêncio, não levantando o profeta, Deus estava ajudando o povo dele, né? Ainda assim ajudando o povo dele. Esse momento de silêncio, queridos, né? Ele representa na nossa vida bem aquilo que eu estava falando mesmo, né? De que parece que Deus não fala, mas não nos dá direção e que nós temos que exercer aquilo que Ele nos ensinou, executar aquilo que Ele nos ensinou, né? Então, eu acredito que eu esteja aprendendo mais um ensinamento da palavra de Deus hoje, né? Esses anos de silêncio, né, não fazia comparação, e de fato todo o Antigo Testamento ele é alegórico para nós hoje, né, é conhecimento para nós que muitas coisas se repetem, são semelhantes, né, na nossa vida hoje, né, e eu sempre tenho passado isso. E ali eu, né, vendo essa situação, quem deu essa vitória, né, para eles com tão poucas pessoas e usando a fé, queridos, né, eles realmente, né, venceram aquela multidão, né. Seria eles sozinho, né? Não, né? Provavelmente foi Deus, né? Ajudou eles ali a vencer essa multidão. Mas Deus não falou, não deu direção, queridos, né? Que interessante, né? Porque eles permaneceram no caminho de Deus. Regência de Lísias. Ao ouvir esses comentários, Antíoco ficou furioso. Mandou reunir todas as forças do seu reino, um exército poderosíssimo. Abriu seu tesouro, distribuiu 1 ano de soldo às tropas e ordenou-lhes que ficasse de prontidão. Soldo é salário do soldado, né? Percebeu, porém, que as reservas do tesouro terminavam e que os tributos da região diminuíam devido às dissensões e ruínas que ele mesmo provocara no país ao querer acabar com as leis antigas.
Ou seja, agora o Antíoco estava colhendo o que ele estava plantando. Estava tudo certo, investindo, obrigando, e agora ele mesmo estava deixando, os recursos estavam deixando de entrar, as rebeliões estavam se levantando, ou seja, ele estava agora recebendo o mal que ele fez. Começando, né? Versículo 30. E ficou com medo de não ter mais recursos para seus gastos e doações, como aconteceram outras vezes. As doações que fazia antes com liberalidade, avantajando-se aos reis que o haviam precedido, ele falando que ele era melhor que os outros, era mais rico que os outros, né? Consternado profundamente, resolveu ir até a Pérsia para recolher os tributos daquelas províncias e reunir muito dinheiro. Antes, porém, deixou Lísias, membro distinto da família real, à frente dos negócios do rei, desde o rio Eufrates até a fronteira com o Egito. Então estava ali o Israel, né? Encarregou-os também de cuidar do seu filho Antíoco até a sua volta. Encarregou, né? O Lísias tinha que cuidar do filho de Antíoco, que também se chamava Antíoco. 34. Confiou-lhe a metade das tropas e os elefantes, as armas de guerra também elefantes, e deu-lhe instruções a respeito de tudo que havia decidido, especialmente quanto aos habitantes da Judéia e de Jerusalém. Devia mandar um exército contra eles para esmagar e destruir as forças de Israel e o que restava de Jerusalém, apagando do lugar a lembrança deles. Devia também instalar estrangeiros como colonos em todo o seu território, dividindo o país em lotes, levando a metade de suas tropas. O rei partiu de Antioquia, sua capital, no ano 147, e depois de cruzar o rio Eufrates, começou a percorrer as províncias do Planalto. Eu acho que é esse aqui, né, queridos? Vamos deixar o Gorgias e Nicanor. Esse é o capítulo qual? Esse é o capítulo 4 já? Capítulo 3. Não chegamos ao 4, hein? Tem mais um pouquinho ali, né? Mas vamos deixar aqui, né? A gente continua depois. Capítulo. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Glória a Deus. O que vocês acharam da leitura, meus amados? Bênção, né? Bastante informação. Vamos ler tranquilo, né? Vamos ministrando. Vou tentar não correr muito, né? Também não resenhar. Essa semana, hoje eu tive que gravar, queridos, tá? Tem um projetinho com meus filhos, né? E amanhã novamente vamos estar ao vivo. E daí eu vou terminar uns minutinhos mais cedo, que no finalzinho eu tenho ido buscar o Pedro na autoescola lá, tá bom, queridos? Mas é só essa semana, que é um negócio teórico lá, né? Tá bom? Glória a Deus. Faça assim com as suas mãos, então. Que a graça, a paz, as misericórdias e consolações do Espírito Santo sejam e estejam na vida e através da vida de cada um de vocês, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você que crê e recebe, diga amém. Diga obrigado, Jesus. Glória a Deus. Queridos, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Então, até amanhã com mais um programa Alicerçados no Amor de Deus.